Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde pra gente tirar onda mesmo, porque eu banquei Richard Rios no Palmeiras já há 4 dias. Aqui a informação, mais um furo pra conta. Nossa. É isso mesmo, aplausos aqui no estúdio de Gabriel Dias. Que coisa. Tá bancado. Flávio Prado, que é professor de faculdade, que quem dá aula aqui sou eu. Richard Rios fecha com o Palmeiras, exatamente como a gente tinha confirmado aqui. Hein? Volante colombiano, 22 anos, passou pela base do Flamengo. Ninguém tá te perguntando nada. Ninguém tá te perguntando se é impressionante. Tô conversando com o pessoal. Se não é. Ninguém tá te perguntando absolutamente nada. Flávio Prado. Como é que chamava aquele? Richard Rios. Como é que chamava aquele escocês que descobriu o escândalo da FIFA? Andrew James, não sabe, não fala. Se você não sabe o nome do escocês, ele deve ter falado assim, nossa, agora não morreu, mas ele tá virando no túmulo. É o novo reforço do Palmeiras. Arthur segue em negociação. Ó, Vanderlei Nogueira tá ironizando. Não tem negociação. Tá ironizando. Não há negociação com o Arthur. Fica no Richard Rios que é melhor. Então acabou, Arthur? Não acabou, mas nesse momento não tem negociação nenhuma. Palmeiras não tem negociação? Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros e acabou. Não ofereceu mais nada e essa proposta não foi aceita. Tá bom, mas aí o Red Bull vai analisar se ele vai aceitar até o final. Ele já não aceitou. Por 8 não. 8 não tem negócio. Aí você vai dizer, e o Palmeiras não aumenta? Não aumentou. Se o Palmeiras aumentar daqui a 10 minutos, é outra coisa. Data hoje, neste momento. O que existe? O Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, a rapaz da Red Bull foi, não, nem conversamos. E não houve mais nada. Aí, não vai acontecer? Pode ser. Agora, você tem suas fontes no Bragantino. Isso. É bem possível o negócio ou não? Porque eu, quando eu tinha informação, eu banquei, amigão. A resposta Richard Rios está certo com o Palmeiras. A resposta do Bragantino é a seguinte, por 8 milhões não tem negócio. E não houve mais nenhuma proposta. Aí o Palmeiras pode estar, nesse momento, escrevendo uma proposta, falou, dou 9,5, pode ser. Por 8 milhões não tem negócio. Essa proposta não existe mais e acabou. E não houve novo contato. Essa é a situação atual. Mas pode ser que daqui a 10 minutos você fale, ó, acabou o programa. Mas neste momento, data agora, o Palmeiras ofereceu 8 milhões e o Red Bull não aceitou. Pronto, o resto... E aí começa a lançar balão de ensaio, aquela coisa de vai ser a camisa não sei o quê. Você viu que ontem eles emitiram uma nota bem pé da vida, né? Porque começaram a fazer balão de ensaio. Não tem negócio. O Red Bull. O Red Bull não tem negócio com a gente. 8 milhões a gente não aceita e acabou. É isso. Não quer dizer que acabou o assunto. Mas tem até dia 4 só pra aumentar. Se não aumentar, não tem negócio. Ó, o Richard Rios, como a gente tinha antecipado, né, Vamp? Você é prova, ele tá ironizando, mas você é prova. Banquei há 4 dias já que tava certo. Richard Rios até 2025, hein? Volante do Palmeiras até 2025. Ele que tem 22 anos, colombiano, jogou na seleção de futsal da base colombiana, jogou na seleção de futsal profissional colombiana e direto foi pra base do Flamengo. Aí o Richard chegou a jogar ali entre os profissionais do Flamengo também, poucos jogos, principalmente pelo Campeonato Carioca. Depois foi pro futebol mexicano, voltou pro Guarani, se destacou e agora foi um pedido do Abel Ferreira. Como eu tinha dado a informação aí há 4 dias, um pedido do treinador que gosta do estilo de jogo do Richard Rios e aí ele chega ao Palmeiras. Vamp, no Flamengo, o Richard chegou a ser titular na base, chegou até a jogar ao lado do João Gomes algumas partidas como volante ali, primeiro, segundo volante. Depois, entre os profissionais, ele perdeu um pouco de espaço. Ele não conseguiu se destacar como o João Gomes, por exemplo. Aí ele foi pro México, voltou pro Guarani e agora chega ao Palmeiras. Você, como um cara volante, né, de origem, um dos grandes do futebol brasileiro, gosta do Richard Rios? Você acha que esse garoto pode se destacar no Palmeiras depois de ter rodado aí e ter voltado agora para um grande clube do futebol brasileiro? Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, professor Vanderlei. Só faltou, você falou que, né, o furo de notícia foi você que deu mesmo, né? Você só faltou esquecer de dizer aqui na bancada, né, que o Nilson falou, ó, você sabe que o Richard Rios é filho do Richard Gere? Ele é mesmo daquele ator, daí ia se perdendo. Ele começa a saber, depois ele se perde. Não, ele não falou nada de Richard, ele falou que tinha um ator Richard Rios, eu não sabia, ele tava zoando. Tava zoando, não. Brincadeira, parte, eu acompanhei a Série B do ano passado, o próprio Campeonato Paulista, eu acho que é uma boa contratação, 22 anos, né? Jogou bem. Eu vi jogos o Guarani, o ano passado, chegou perto a se classificar para voltar à Série A do brasileiro. Chegou a beirar ali, o Richard Rios jogou bem. Acho que é uma boa contratação, né? Agora eu não sei a quantidade de estrangeiros que tem no Palmeiras, né?
Aumentou também, né, Flávio? Né? Aumentou agora. Não, via São Paulo, agora, acho que agora pode jogar 7. 7, por causa do São Paulo. Eu acho que é uma boa contratação. Em relação ao Arthur, isso aí. Mas isso está bem próximo mesmo. Porque quando o Palmeiras vende o Arthur, vende por 6 milhões. Pro Red Bull. Agora quer comprar por 8, que o Red Bull vai. Eu acho que vai fechar com o Arthur. Eu acho que vamos pagar uns 10. Você acha que o Palmeiras sobe? Você não acha que o Red Bull cede? O Flávio já disse que não cede. Não cede. Não cede. Isso é Esse que é 10, né? Essa informação do 8, que 8 milhões não fecha, isso é oficialíssimo. Não, impossível, não fecha. Agora, fecha por 8,5, fecha por 9, não sei. O problema é que o Palmeiras não fez nova oferta. Eu tava vendo hoje Tem muita de manhã... especulação, sabe? Que negócio, ofereceu o Giovani, não teve nada disso. O Palmeiras ofereceu 8 e o Red Bull falou não. Quando o Palmeiras compra o Rony e o Arthur, compra o Rony e o Arthur. Gastou 9 na compra dos dois. Depois vendeu o Arthur por 6. Mas eu vou dizer uma coisa, Mauro César Pereira, tem a informação, de acordo com o site Gol, o Palmeiras avalia a possibilidade de investimento no Maurício, que é o meia atacante do Internacional, para a vaga do Scarpa. O clube ainda enviou proposta pelo jogador de 21 anos, mas ainda não enviou proposta pelo jogador de 21 anos, mas cogita avançar nas tratativas, de acordo com o Gol. O Maurício, que teve 13 jogos na temporada, por enquanto, 4 gols e 3 assistências. Agora, se for confirmado que o Palmeiras está indo atrás do Maurício, quer dizer que ele não vai aumentar a proposta pelo Arthur. Né? Pode ser que ele fale, não, tá bom, Red Bull não quer vender, e eu acho que o Red Bull vai perder um baita negócio. Você vender o Arthur com 25 anos por 8 milhões de euros... Tá muito bom. Eu acho que tem outras propostas, talvez melhores, na abertura do mercado. Do exterior. O Qatar, é que a princípio o Arthur não quer jogar no Qatar, mas o Qatar dá 10 cheio, 10 à vista e cash. Mas o Arthur, a princípio, não queria jogar no Qatar. Então essa é uma situação. Na verdade, o Arthur quer jogar na Europa, né? Ele vai até por menos para jogar na Europa. Mas não teve uma proposta oficial da Europa. E o problema todo é que o Red Bull está sentindo o seguinte: não é intransigência, não é a palavra, mas a negociação do Palmeiras parou na primeira proposta. E a do Red Bull também. É isso, é meio que é isso, entendeu? O Vanderlei falou uma coisa que é muito legal. Quando dois caras que têm grana estão negociando... Difícil para os dois. Os dois podem... Ninguém tá desesperado. Se o Arthur não for o Palmeiras, não vai acabar o Palmeiras. Se o Bragantino não vender o Arthur pro Palmeiras, também não vai acontecer nada. Então tá tudo certo. Não tem ninguém com água aqui e tal. Esse é o negócio. E aí entra o componente jogador, né? Numa situação como essa, travou, por exemplo, o jogador deve estar informado. Se tem alguma coisa para surgir dentro de algum tempo, se não tem, se é o momento dele sair com 25 anos de idade, vou morar numa estância em Bragança. Aí pesa muito o jogador. Já não é nenhum neném, né? Tem 25 anos, eu acho que já tem uma visão daquilo que pode acontecer com ele. Então, é isso, eu acho que pesa muito. Agora, o Palmeiras tem esses dois nomes, o Asmar citou o Maurício, né? Agora, nesse último voo aí para Conmebol, um dos convidados no jato especial da presidente foi o presidente do Internacional. Né? Porque não cabe todo mundo lá, então levou o Alexandre Matos, por exemplo, né? Foi no voo da presidente. Enfim, ela convidou algumas pessoas para aproveitar a carona até aí tudo certo. E um deles, o presidente do Internacional. Imagino que a 10 mil metros de altura deve ter conversado alguma coisa sobre a possibilidade do Maurício. Não sei se isso facilita ou não. Só estou dizendo que pode ter acontecido isso. Agora, resta aguardar. O dia 4 acaba, né? Dia 4 acaba a janela. A janela, né? Então, o Palmeiras, se efetivamente tiver interesse em atender o professor Abel, tem mais uma semana, vamos dizer assim, para resolver o assunto. A gente nunca sabe como é que são essas operações, né? Claro. Às vezes tem aquela coisa de no final, bônus, tem um monte de coisinha que a gente não sabe. O Palmeiras, ele quer complementar esses 2 milhões de euros do Red Bull com bônus. O que seria bônus? Convocação para a seleção brasileira, título de Libertadores, título de brasileiro, e aí pagaria em bônus pro Red Bull. Só que tem que ver se o Red Bull também aceitaria isso. Não aceita. Então, essas coisas todas estão sendo faladas, ok, eu respeito todas as notícias. Mas não é o que eu sinto do lado do Red Bull. Lá meio que o Palmeiras, damos 8 e não se fala mais isso.
Mas como eu já te falei, pode estar falando isso nesse momento. Mas a informação que eu tenho até agora é que 8 e paramos por aqui. 8 e paramos por aqui, não tem negócio. Não vai conversar. Porque é a tal história, se é um time pendurado, se é um time que tá duro, o cara vai, puta, vamos pegar isso aqui. Veja até por menos. É lógico. Aí, quando você tá numa situação confortável, tô falando financeiramente, né? Cara, você tá com as suas... Você para aí, tá, eu paro aqui também. E espera a coisa rolar. Tem até dia 4, a pressão, me parece, maior no Palmeiras, porque parece que o Abel quer o jogador. É maior do que no Red Bull. O Red Bull vai perder a oportunidade? Vai. Sabe, meio que não é isso que vai mudar. Já perdeu vários jogadores, até o próprio Renan, né, que comprou, enfim, isso acontece. Mas tem lastro para isso. E provavelmente também tem um limite financeiro, tem uma negociação com o dono do time, né? Então, acho que... Eu também acho que vai sair o negócio. Mas não por 8 e nem com bônus. Vai ter que ter alguma negociação aí mais... Sabe, tipo assim, vai, mais um aqui, depois mais um no bom, aí tudo bem. Mas por 8, como está nesse momento, não vai sair negócio. Mauro César Pereira, você sempre que pode, você elogia o diretor de futebol do Red Bull Bragantino. Você diz que é o mais profissional, show. Na sua opinião, do futebol brasileiro. Você acha uma boa venda pro Red Bull Bragantino? Acharia por 8 milhões de euros? Acha que o Red Bull tá certo em bater o pé ou não? Porque também pode ter o lado de bater o pé, como disse o Flávio, não preciso de dinheiro. E também não vendeu o jogador, porque o Arthur já tá ficando aí 25 anos. Será que ele vai pra Europa realmente? Será que não vai? Já negaram uma do Catar, que eu acho que o próprio Arthur negou porque ele não quis ir pro Oriente Médio. Foi ele que não quis. Ele não quis ir. E era 10 milhões de dólares, se eu não me engano. Agora, essa situação com o Palmeiras. Primeiro, você acha que vale 10 milhões de euros pelo Arthur e o Red Bull Bragantino tá certo em bater o pé? Ele cobra quanto ele quiser. Isso aí não sou eu que vou dizer quanto que vale o jogador. Quem fala é o clube que detém um atleta sob contrato. E se o Red Bull tem condições de falar não para 8 milhões, ele fala não. O Palmeiras realmente é a proposta. O Palmeiras tem dinheiro, né? O Palmeiras tem dinheiro. Mas o mercado do Palmeiras é muito tímido, né? Richard Rios, vamos combinar. Maurício, bons jogadores e tal, promissor menino e tal, passou pela base do Flamengo, estava aqui no Guarani. O Maurício lá no Inter, reserva, titular, entra, sai do time. É composição de elenco, é Atuesta, Jailson, entendeu? São jogadores, Merentiel, que já foi embora, Flaco Lopes foi investimento alto, ainda não deu retorno, mas aí eu acho que é uma situação diferente, investido num jogador, cara, Navarro. Eu ia falar Navarro. São os caras assim, jogador para compor elenco. O que o torcedor do Palmeiras muitas vezes reclama é que ele quer o nome, ele perdeu o Scarpa e o Danilo. Cara, eu quero um cara de peso aqui pro meu time. Eu acho que o torcedor do Palmeiras que reivindica contratações, ele não tá errado. Porque, vendeu o Endrick por uma bela grana, que deve estar entrando já, né? Pode chegar a 60 milhões de euros, dependendo do desempenho dele no Palmeiras e no Real Madrid. Então esse dinheiro, uma boa parte desse dinheiro, a maior parte já é certa e já tá chegando aí, né? Vendeu o Danilo muito bem vendido para o futebol inglês, né? Para o Nottingham Forest. Então, assim, entrou dinheiro, tem dinheiro entrando. Aí você vai contratar um jogador que é um jogador, assim, ele tem 25 anos, o Arthur não é um jogador que o Palmeiras tem que contratar pensando em vender, é para usar. É um jogador maduro, 25 anos, jogador que está pronto. Então, se ele se encaixa dentro do que o treinador imagina, é assim, ó, eu vendi um cara por 20, digamos, vou comprar esse aqui por 9, por 10, ainda vou ficar com um lucro muito grande, vou ter um jogador um pouquinho mais velho do que eu que vendi, que ele é uns 3 anos mais velho que o Danilo, outra posição, tudo bem, mas vou preencher uma lacuna do meu elenco, porque precisa de elenco, gente. O Campeonato Paulista é só pré-temporada. Agora vai começar a Libertadores, viagens, Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem o sorteio. Já, semana que vem. Exatamente. Agora é final de semana e meio de semana. Então o elenco, é necessário ter elenco. O que dá para o gasto no Campeonato Estadual, provavelmente não dá para o gasto nessas diversas competições. Então, o clube que tem grana e tudo, acho que o Red Bull tá dele. Não precisa vender. Por que o Fluminense? Sempre precisa do caso do Fluminense. O Fluminense vende lá o Luiz Henrique 9 milhões. Se o Luiz Henrique fosse do Flamengo, que está no Betis, não venderia. Não, 9 milhões eu não quero. Como não vendeu lá o Matheus França. Porque o Flamengo pode falar não, o Red Bull, o Palmeiras pode falar não para algumas propostas que tem uma situação diferente da maioria dos clubes aqui do Brasil. Mas eu acho que eu acho sempre um mercado muito tímido. Sabe? Muito assim, aposta em jogadores medianos para baixo para um clube que tem poder de fogo para investir mais. Eu sei que o mercado de jogadores é meio maluco, os valores são fora da realidade muitas vezes, mas esse é o mercado que você está inserido. Se você quer brigar para valer, em todas as frentes, é preciso... mas o Palmeiras foi campeão ano passado do Brasileiro. Sim, mas foi eliminado das outras 2 competições, né? Ganhou o Brasileiro, uma ótima campanha, muito regular, mas tinha o Scarpa e o Danilo. O Scarpa foi o melhor jogador da Série A. Você perde o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 38 rodadas e acha que está tudo bem?
Não, acho que tem que buscar uma reposição. Não sei que você tem ali um cara da posição, vindo de baixo, crescendo, voando, um craque assim, fala, não, eu tenho fulano de tal, o que vai entrar? Não me parece o caso. Não tem ninguém no Palmeiras se habilitando a isso. Ah, mas o Veiga voltou assim, mas você tinha os dois, agora você tem um. É evidente que isso faz muita falta, faz muita diferença. Eu acho o mercado muito tímido e o Red Bull está na dele. Ele não precisa vender, ele não vende. Mas não é um mercado tímido, Mauro, que dá certo esse do Palmeiras? Porque o Palmeiras ele não costuma mesmo contratar medalhão, mas ele vem conquistando tudo. O Mauro usou uma frase... Depende, não conquistou tudo. Perdeu 2 competições no ano passado. Foi eliminado pelo São Paulo para ter Paranaense. Não, sim, o Libertadores mas é campeão brasileiro, é bicampeão de Libertadores. Sim, não, conquistando tudo não. Ele ganha e perde, ganha e perde. E ele tem dinheiro para ir mais além, é isso que eu penso. Eu vejo torcedores do Palmeiras reclamando porque eu acho que eles querem mais. Pô, se eu vendi o Endrick por uma fortuna e vendi o Danilo, eu quero mais jogadores pesados no meu time. Por que eu vou ficar só esperando que o Atuesta seja... Que até agora não foi, parece que não vai ser. Como diz o Vampeta, nem na seleção do país dele ele joga. Então, assim, isso é uma aposta. O Richard Rios pode ser um sucesso, mas é uma aposta. O Arthur não é aposta. O Arthur é um jogador pronto. Arthur é realidade. Não foi o que o Abel falou? Para traz jogador pronto? Quando você falou jogador pronto, eu lembrei da frase do Abel. Ele falou, para preparar... o curso da história. Não, mas para preparar, eu preparo lá. Não era isso. Não, e aí que tá, o Abel que pediu o Richard. Isso é informação. E pediu o Arthur também. É jogador pronto. Então, recuando um pouquinho no tempo, não era essa a postura do Palmeiras. O Palmeiras contratava mais jovem, investimento, acreditando que o cara ia explodir, ia melhorar e tal, porque tem tempo, tudo isso. Esse era o início da história. Essa entrevista que você acabou de citar, Flávio, atualizou o pensamento. Você lembra disso, né? Ele jogador falou que novo não, usou a base. Ele falou, independe da idade. Pode ter 18, 23, 25, até 40 anos. O que importa é que jogue e que entre no time. Não foi isso que ele falou? Foi. Então mudou só. Então é isso. Agora eu só quis dar uma pitadinha, mas é isso. Esse é o quadro de hoje. Ele quer cara para jogar. Mas tem jogadores que estão no Palmeiras que não chegaram como promessas, né? O goleiro chegou pronto. Goleiro bom, muito bom e pronto. Goleiro campeão pelo Atlético Paranaense e tudo mais. O Marcos Rocha, jogador pronto. Já campeão de Libertadores. Campeão de Libertadores. O Mike, jogador pronto. Gustavo Gomes, jogador do Milan. O Murilo, jogador internacional, veio do exterior. O Luan veio do Vasco. Jovem, mas veio do Vasco, veio de um outro time grande. Seleção brasileira. O Vinha, jogador internacional de seleção. Piquerez, a mesma coisa. No lugar de outro uruguaio. O Scarpa veio do Fluminense. O Veiga não, esse veio novinho, foi emprestado e depois voltou. O próprio Rony, né? Explodiu, como o Ion, que não decolou. O Rony também não estava pronto. Ele explodiu no Atlético e veio. Sim, mas o Rony já era campeão do Atlético. Mas não era consagradíssimo. Não sei, mas era campeão. Mas era campeão. Jogador aprovado no time de Série A que tem títulos importantes. Então, assim, não é só jogador novinho que vem para... o Veiga foi esse caso e o Johan não deu certo. Para citar um outro que também veio lá do Sul e que esse não conseguiu decolar no Palmeiras. Então, assim, uns dão certo. Isso na época até do Alexandre Matos, contratou vários desses caras. Rafael veio como meia. Ué, o Dudu, pô. O Dudu veio por uma fortuna na volta. O Dudu foi uma disputa, inclusive. O Dudu é a virada do Palmeiras. É o momento que o Palmeiras ganha uma disputa com seus rivais e traz um jogador que acaba sendo assim, a referência de uma mudança de patamar do clube. Então, nem todos são jogadores assim apostas. Luiz Adriano, pô. Luiz Adriano, exatamente. Borja, Luiz Adriano, Lucas Barrios. Esses caras estão passando pelo Palmeiras. Jogadores internacionais, jogadores que vieram do exterior. Outro colombiano também que veio com o Borja junto. O Guerra. O Guerra também, era campeão de Libertadores. Campeão também, destaque junto com o Borja. Quer dizer, tem investimentos altos aí ao longo dos últimos anos. Não são só jogadores novinhos, promessas, não. Agora, eu acho o mercado assim, tímido para um clube que está com dinheiro. Mina, né? Zagueiro da seleção. Exato, Mina, seleção da Colômbia. Mas com a quantidade, vai lembrando aqui, ó, vários jogadores internacionais, jogadores que vieram de fora, que foram lá para fora. Isso ao longo desse ciclo de títulos que começou em 2015 com a Copa do Brasil. Então, eu acho, assim, quando eu vejo alguns torcedores reclamando, eu entendo. Porque, assim, pô, se o clube tem dinheiro, pode ser mais agressivo. Pode ser um pouco mais incisivo. E trazer jogadores. Porque, assim, enquanto está ganhando os títulos que está disputando, alguns deles, ok. Isso muda rapidamente. Se tropeça na Água Santa, já começou a confusão, já. Qualquer torcida é assim. Porque não contratou mais jogadores, perdemos jogadores importantes, jogadores com nível de seleção e tudo mais. E a tendência, assim, é para todo mundo, a corda vai apertar. Que vai começar uma loucura agora com essa quantidade de jogos agora. Essa parada agora foi, acho que é a última, agora não para mais. Talvez na data FIFA eles consigam fazer uma pequena pausa, mas a tendência agora, você vê, vai ter jogo de final de estadual no final de semana, Libertadores Sul-Americano no meio de semana, mais final de estadual no final de semana, aí já vem Copa do Brasil, aí já vem mais brasileiro e vai embora, e não para mais.
Agora, Mauro, e pra todo mundo, tem também esse outro lado, né? Porque tem clube que contrata jogador já consagrado e que dá muito errado. Aí você gasta uma fortuna, ó, o próprio Vidal não rendeu ainda no Flamengo. Ganha mais de 1 milhão por mês. O Balbuena, no Corinthians, não tá jogando... Ih, é amigo Paulo dele. faz amigo dele. 1000 dessas. Não tá jogando muito bem, também ganha uma fortuna. Porque tem o outro lado também, né? Tem as apostas que você contrata e não rendem, como o Atuesta. Mas não existe... Só que tem também valores altíssimos que não rendem, às vezes, o esperado, mas né? o risco existe também. Da mesma maneira que o jogador jovem pode surpreender muito bem, um outro que é consagrado pode se dar mal. Vai também da capacidade do jogador, do técnico de usar o jogador. Mas o consagrado hoje seria o quê? Seria aquele jogador de 26, 27 também, para não pegar o de 31, 34? Se for um jogador de 30 anos, em ótima forma, e for uma condição financeira interessante para contratação, né, por que não? O caso do Vidal dá caro, mas não teve multa rescisória. É outra situação. Mais complicado que você paga uma multa de milhões de euros pegar para não pagar e mais o salário, você vai botar aquilo no seu fluxo. O Palmeiras tem condições de absorver. Então é questão de oportunidade. Bem ou mal, o Vidal teve algumas boas partidas. Foi ganhou 2 títulos ano passado, gente. O cara foi campeão da Libertadores. E ele jogou. Ah, mas eu não acho que o Vidal jogou o que se esperava dele. Não jogou o que se esperava, mas ele jogou. Não, mas vocês não vão esperar o que o Vidal, senão ele não voltava agora para lógico. no final. Não, mas eu esperava que ele fosse jogar pra caramba no futebol brasileiro. Não jogou tudo que você esperava, mas assim, achar que o cara não jogou, então tira o Vidal, bota o Zezinho lá da base lá e vê se joga a mesma coisa. Corinthians e Itaquera, o Flamengo foi lá e deu um chocolate. O Vidal entrou no jogo, bota o garotinho lá da base lá, o menininho de 12, 18 anos, resolve aí tudo a mesma. Não é a mesma coisa, não. É diferente. Entendeu? Acho que, assim, não foi aquilo que se esperava até agora, pode ser que não seja. Mas o cara ganhou 2 títulos. Pô. O cara participou de 2 conquistas relevantes. Entendeu? Agora eu acho que assim, não existe certeza de nada. Mas se você tem condição, você pode arriscar um pouco mais. Você pode tentar algo mais. Eu acho que esse é o pensamento. Por isso que eu acho tímido o mercado, muito tímido. Exceção aí da tentativa do Arthur, que é um jogador já de um outro nível. Por isso que é caro. Maurício, você também não acha uma grande contratação? Maurício, ele é o craque do Internacional? Não. Então por que ele vai ser o craque do Palmeiras? Ele vai compor elenco se for contratado. Pode até jogar bem. Ele não é um mau jogador. Eu acho que ele cabe no elenco do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, ele comporia bem. Mas não é um jogador que muda patamar. Trouxe o Maurício, não vai ter banda de música. O Mauro Betti não vai, acho que no aeroporto esperar, creio eu. Dessa vez ele não vai, porque não vai ficar tão empolgado. Nem o Mauro Betti não vai. Dessa vez, não, nada contra o Maurício, mas acho que não está nesse nível. Nisso. Então, não, apostar eu não aposto. É só um palpite. Né? É um palpite. Talvez infeliz, mas é um palpite. Né? Eu queria só entrar nessa linha aí do que vocês estão falando, para dizer que eu acho que o Palmeiras acredita muito no professor Abel Ferreira. Eu acho que ele deve ter colocado o dedo aí. Entendeu? Eu não sei, porque como o Abel é o presidente do futebol, ele pode ter, na visão dele, esses 2 jogadores vão agregar, vão contribuir. É isso. Como ele tem agradado muito, é muito provável que a diretoria do Palmeiras, se o professor Abel está dizendo que a gente tem que correr atrás desses caras, a gente vai fazer isso. Acho que é isso. Acho que se o técnico não tivesse o espaço que tem o Abel no Palmeiras, talvez a conversa fosse outra, né? Realmente jogadores mais badalados e mais importantes no palco e tal. Então eu acho isso. Agora, que tem que reforçar e ter quantidade de jogadores, como vocês abordaram aqui, que tem várias competições pela frente, vai começar a jogar toda hora. Aí tem contusão, tem cartões, expulsões, aí tem um monte de coisa aí que precisa mexer no time. Então não dá para colocar qualquer um, contrata qualquer um. Eu acho que foi pensado. Se vai dar certo, nós temos que esperar mais algumas semanas para ver. É isso.